Olá, tudo bom com vocês? Vamos começar, né? Retomar nosso conteúdo. Na última aula eu falei para vocês que nós estaríamos fazendo mostrando três exemplos para vocês de atividades e que em seguida iam ter três para vocês mesmos resolverem, só que usando o modelo que foi feito. Então estava praticamente o mesmo modelo, mudando só os valores, tá? Mas na verdade só foi possível a gente fazer duas. Nós fizemos as duas e não deu tempo a terceira, então a gente vai fazer hoje a terceira e mandar para vocês a questão desse modelo da terceira. Então nós teríamos o que? Nós teremos duas questões da última aula, mais uma de hoje, para a gente corrigir de forma ao vivo, né? Amanhã em contato direto com vocês, tá bom? Então eu vou trazer para vocês. Antes de mais nada, mais uma vez o alerta, né? Vem aqui embaixo, deixa o nome de vocês, marca a presença direitinho para não ter problema, tá bom? Vamos para a questão que vai servir de modelo. Ela não tem muita diferença com a questão anterior que a gente viu, não. Isso aí já é uma tranquilidade. Vai chegar um determinado momento em que o resultado vai ser até parecido, tá bom? O que é que eu tenho? Olha a minha questão aqui, quer ver? Tá aí, vou até destacar, mas antes eu vou dar uma lida para a gente poder se organizar. Deixa eu só colocar aqui onde a gente vai fazer a resposta, né? E a gente cola aqui embaixo, beleza? Aqui está dizendo o seguinte: um botânico, tá? Um profissional da área de botânica, né? Encantado com o pau-brasil, dedicou-se durante anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial, que é o nosso conteúdo, que é o nosso assunto, que medisse o comprimento dessa árvore no decorrer do tempo, certo? Então, dia por dia, mês a mês, ano a ano, ele foi medindo a árvore, mas ele queria criar uma equação que mostrasse a representação do crescimento dessa árvore, tá bom? E ele usou, na verdade, uma função exponencial. Por isso que estou trazendo esse conteúdo para vocês. Que desde o início do nosso curso, lembra que eu disse que nós estaríamos usando questões relacionadas aos nossos conteúdos no nosso dia a dia? Sua conclusão foi que ao plantar-se essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos era dado por... Então, o que ele trouxe para a gente? Ele está trazendo uma função, e essa função, na verdade, ela representa o crescimento da árvore. Eu vou repetir: plantou a árvore e foi dia a dia observando o crescimento dessa árvore. Depois ele entendeu que tinha um perfil lógico, um crescimento ordenado que dava para criar uma função que representasse isso. E aí ele fez essa função, criou essa função para que qualquer pessoa que fizesse ia entender a questão do crescimento da árvore através dessa função, tá bom? Então essa foi a ideia principal dele, mas vamos continuar. Aí onde é que ele quis chegar? A função que ele criou foi o crescimento, né, do tamanho dessa árvore. Ela é calculada por 0,5, ou seja, meio que vai multiplicar por 2 elevado a t mais 1. Só repetindo para você que meio é a proporção do crescimento dessa árvore, certo? Essa é a função que foi desenvolvida por ele. Meio que foi multiplicado por 2 elevado a t ao quadrado. Onde é que está a nossa incógnita? Onde é que está a nossa letra? Onde é que está a nossa dúvida? Eu vou destacar aqui para vocês entenderem. Tá vendo esse t aí que eu coloquei destacado? Ela é justamente a nossa incógnita. E ela está onde? Ela está no expoente. Tá vendo que eu tenho um 2 aqui, e esse 2 está elevado a t mais 1? Então, o t mais 1, se está elevado, ele está no expoente. Se ele está no expoente, ele é chamado de exponencial, que é o conteúdo que a gente está estudando, que é a função exponencial, tá bom? Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Aqui vem
Ele quer saber quanto tempo vai levar para que essa árvore alcance 16 metros. É possível isso? Sim. Por que é possível, professor? Porque ele criou uma função que dá para você calcular, à medida que o tempo passa, dá para você calcular o crescimento dela. Então, em função do tempo, essa árvore cresce. Agora ele quer saber, não daqui 10 anos, daqui 100 anos, ele quer saber o seguinte: ela está crescendo, tá? Quando é que ela vai alcançar os 16 metros? Essa função vai nos dizer. Então, trazendo aqui para baixo, lembrando que a nossa resposta será em anos, tá bom? Eu vou, só para não perder a formulazinha natural, eu vou colocar assim, tá bom? E vou dizer para vocês que o crescimento total, em razão dessa função, é esse daí, mas que em seguida ele fala que ele quer saber quando ele vai atingir 16 metros. Tá bom? Ao 16 que veio lá de cima da nossa questão. Então, para a gente continuar nossa questão, é simples demais. Eu vou simplesmente pegar essa questão e vou trazer o nosso meio que está aqui em cima. Tá vendo? Esse meio daqui, ele está em que forma? Ele está na forma de multiplicação. Olha o pontinho aqui, que eu vou acabar de tirar. Ele está na forma de multiplicação. Só que ele não pode ficar desse lado aí, porque se você observar aqui, ó, eu tenho um que tem expoente e o meio que não tem expoente. Se o meio não tem expoente, ele é semelhante do 2 ou do 16? Ele é semelhante do 16. Por que é semelhante do 16? Porque eles não possuem expoente, por isso que eles são semelhantes. E o 2 possui. Como ele vai ter que ir para lá, mudar de lado, vai para junto do 16, se eu estiver somando ou diminuindo, eu vou invertir a operação. Se eu estiver somando ou diminuindo, eu somava. Mas nesse caso, nós estamos vendo aqui que ele está na forma de multiplicação. Então, ele tem que vir aqui para baixo do 16, só que ele não pode mais vir multiplicando. Ele vai ter que inverter essa função dele. Então, nesse caso, ele vai... Acho que eu cresci demais, mas vai ser preciso para a gente fazer um serviço aqui, tá? Ele vai vir para aqui, ó, para baixo desse número, só que na forma de multiplicação. Então, eu peguei e trouxe um meio para o lado de cá, certo? Então, agora eu estou dividindo o meu meio. Deixa eu colocar ele também no tamanho do outro. Pronto. Agora, nós estamos começando a entender a nossa questão. Continuando com ela, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegá-la e agora a gente vai resolver esse lado de cá, que seria 16 dividido por meio. Essas continhas geralmente dão um nó na cabeça de algumas pessoas. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma explicação de como é que a gente divide 16 por meio. Para a gente poder resolver isso. Eu tenho 16 pessoas. E cada um vai pegar... Deixa eu ver uma ideia mais fácil para vocês aqui. Se eu pegar 16 pães e dividir todos eles ao meio, quantos pedaços de pães eu vou ter? Se eu pegar um pão e dividir no meio, certo? Eu vou ter 2 metades. Se eu pegar 5 pães e dividir tudo pela metade, eu vou ter 10 metades. Então você está entendendo que é sempre o dobro? Pego 2 pães, divido no meio, eu tenho 4 metades. 2 metades embaixo, 2 em cima, 4. Então, aqui fica fácil da gente entender agora. Se eu tenho 16 e vou dividir esses 16 tudo pela metade, quantas metades eu vou ter? Eu vou ter 32 metades. Então é simples. Desse outro lado de cá, que eu vou cortar aqui agora, eu vou ter 32. Certo? Beleza? Tá simples, tá bonitinho, mas vamos continuar entendendo. Agora eu tenho
de um lado do meu termo 2 elevado a t menos 1 e do outro lado eu tenho 32. O que eu vou ter que fazer com esses dois números? Eu vou ter que achar uma forma de colocá-los com a mesma base, certo? Porque do lado esquerdo eu tenho 2 elevado a t menos 1. Eu tenho uma potenciação, eu tenho um expoente. O meu expoente aqui é quem? É t mais 1. E do lado desse lado de cá eu tenho uma base também. Quem é a minha base? Minha base é 2. Se desse lado a minha base é 2, do outro lado de lá eu tenho que ter uma base no valor de quanto? Também tem que estar no valor de 2, certo? Então, quantas vezes eu vou multiplicar o 2 para que eu possa chegar em 32? Pensa aí, aqui em cima, vocês estão observando uma coisa simples aí. Nós temos na parte de cima 32, embaixo o 2. Qual é a ideia principal disso aí? De um lado 32, do lado 2. Eu coloquei os dois para serem 2. Então eu vou ter que pegar esse 2 e ir multiplicando por ele mesmo até chegar em 32. Então eu vou fazer 2 vezes 2, já foram 2 vezes, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Quantas vezes eu multipliquei o 2 para chegar em 32? Eu multipliquei 5. Então a gente volta aqui no texto, tá? E vai fazer o quê? Colocar aqui em cima que nós multiplicamos 5 vezes para chegar em 32, certo? A minha base agora está o quê? Uma base está idêntica à outra. Todas as duas são 2. Se as bases já estão iguais, o meu expoente também precisa estar iguais. Por quê? Porque aqui, esse sinalzinho do meio aqui, ó, ele está me dizendo que esse lado de cá, ele é do mesmo jeito do lado de cá, que está dizendo que é igual. Então, a gente vai ter simplesmente que fazer uma coisa básica e simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e descobrir, para esse lado aqui ser igual ao lado de lá, a base já é igual ao expoente, o meu t tem que valer quanto? É só isso aí e a nossa questão está resolvida. Vocês estão vendo, eu vou colocar aqui destacadozinho, vou levar, certo? Pronto. Eu vou mudar as cores dele para vocês entenderem. Colocar preto, beleza? T mais 1 tem que ser igual a 5. Para T mais 1 ser igual a 5, o que é que vai acontecer? Quanto T tem que valer? Vamos ver aqui. T mais 1 é igual a 5. Resumindo, quem é T? T, na verdade, ele é igual a 4. Acabamos de resolver a nossa questão, certo? Porque se eu pegar no lugar do T e colocar 4, 4 mais 1 é igual a 5. Fechamos a questão. Está resolvida a minha questão. Quando eu volto lá, eu vou descobrir que T é igual a 4. Nós temos uma questão no valor de 4? Temos. Nós temos a letra D valendo 4. Então, essa é a nossa resposta. Concluímos, resolvemos a questão, achamos a solução do nosso problema e agora você já tem conhecimento de como a gente resolve, como a gente acha a solução para a questão que foi proposta para a gente, tá? Então, só lembrando, ele queria saber quantos anos levariam para que a minha árvore alcance, certo? O tamanho de 16 metros. Só isso. Eu vou dizer para vocês que essa questão ela é muito simples. Ela não, como costumam dizer por aí, ela não é um bicho de 7 cabeças, tá? Espera aí, viu?
Pronto, eu tô aqui vendo só se tá possível vocês conseguirem chegar tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a questão toda de ponta a ponta, assim, no vídeo. Aí você pode rever o vídeo. Aqui tá, aqui dá para vocês terem noção da resolução toda completinha, certo? Então, e agora, professor? Já entendi, já foi feita. Espera que eu vou levantar um pouquinho mais a questão aqui para vocês verem, calma. Deixa eu ver se vai ser mais fácil assim. Assim eu acho que dá para vocês terem uma noção. Certo? Agora a questão tá resolvida. Achamos. O que é que o professor vai pedir para vocês? Vocês já estão com duas para entregarem? Sim. Então agora a gente vai voltar aqui e ver a questão que nós estamos propondo para vocês aqui, ó. Mudar na cor dela. Colocar um... Não, peraí. Bem negrito aqui para destacar. Essa é a próxima questão que vocês vão estar tentando resolver para a gente, tá? Deixar aí para vocês, por gentileza, vocês vão estar com essas 3 questões prontas para a aula de amanhã, certo? Então, achamos. E essa daí é idêntica? Sim, ela só mudou um sinal. E eu vou aguardar de vocês a resposta para isso. Beleza, gente? Prontinha a nossa aula. Então, fechado. Coloco o nome de vocês aqui. Pega as 2 questões da quinta. Pega as 2 questões e essa questão de hoje. E amanhã a gente corrige tudo juntinho. Tá bom? Bons estudos. Forte abraço para vocês. Se vocês quiserem, usem esse momento de aula agora sim. Já resolva a questão. É mais seguro que você guardar para depois e correr o risco de você acabar esquecendo. Você tem que rever o vídeo e aquela dor de cabeça toda. Tá? Valeu. Até mais, bons estudos. Tchau, gente.